Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão entrando aqui na nossa live. Hoje nós temos uma convidada muito querida, Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Seja bem-vinda aqui no Mulheres de Valor. Miriam, querida, desculpa os minutos de atraso, mas eu tive algumas complicações com as luzes aqui. Ufa, mas agora tá funcionando. Sejam todas muito bem-vindas. Edna, Luana, Marcinha, Ariadne. A paz do Senhor, Miriam. Que Deus abençoe a todas. E vamos aqui para mais uma live. E vocês pediram, né? Vocês pediram e aí vocês mandam, a gente obedece. Vocês falaram tanto da Jéssica, me mandaram esse vídeo lindo da Jéssica, onde ela conta um pouco do testemunho dela, em alguns segundos, né, naquele Reels. E eu falei, vamos ouvi-la, vamos ver o que Deus está fazendo no coração da nossa querida Jéssica, o que Deus fez nesse tempo de processo, né, os milagres que ela foi vivendo até viver um casamento abençoado e feliz, amém? Então, sem muitas demoras, eu quero convidá-la e sim, acho que já foi enviado o link lá para o WhatsApp. Acho que a minha querida Miriam deve já ter mandado para lá, né? Deixa eu ver, porque, como eu sempre digo, às vezes as meninas não conseguem entrar na live. Boa noite, boa noite. Eu acompanho ela, tô doida pra saber a história também. Também, ô Glória. Aê, vamos lá. Glória a Deus. Vem, meninas, estamos ao vivo. Glória a Deus. Obrigada, Miriam, Deus abençoe, tá? Davina, Josi, seja bem-vindo, irmão Arthur. Glória a Deus. Bem, eu vou chamar então a Jéssica aqui, depois eu vou dar alguns recados importantes, falar sobre o nosso propósito de oração que nós começamos hoje, né? Começamos hoje. Ai, Deus é bom demais, gente. Eu amo os propósitos, viu, gente? Amo, vocês sabem disso. Então, quem está no Mulheres de Valor aqui tem que acompanhar os nossos propósitos de oração, de jejum, de leitura bíblica, tudo junto e misturado, porque nós amamos buscar a presença do Senhor. Gislene, seja bem-vinda, querida. Glória a Deus. Obrigada, Pati. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pastora Lai, linda, maravilhosa, te amo. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Amém? Vou chamar aqui então a nossa querida. Cadê a Jéssica? Ok. Mandei o convite. Glória a Deus. Vê se chegou aí. Seja bem-vinda, Elizabeth. Sou seguidora nova das duas. Oi. Dani Medeiros. Glória a Deus. Amém. Mandei o convite, tá, Jéssica? Vê se chegou aí para você. É só aceitar o convite. Mari Campos, seja bem-vinda, querida. Glória a Deus. Amém. Elis, boa noite. Olha que negra linda. Elis, Deus abençoe. Mimi, Deus abençoe. Andréia. Olha só, meninas, quem aí já começou o primeiro dia de maio? Unable to join. Ok, vou te mandar o convite de novo já, tá, Jéssica? Tá dizendo que você não tá disponível para aceitar o convite, mas nós vamos tentar de novo, em nome de Jesus. Já fica naquela oração, né, meninas? Vocês já sabem. As minhas intercessoras aí, fiquem em oração. Ó, a Dulce acabou de entrar aqui, mais uma das nossas intercessoras. Orem, porque, que nem eu falei, olha, foi tanta coisa me acontecendo aqui para eu poder entrar nessa live hoje. Então, em nome de Jesus, que caia por terra, amém? Caia por terra. A Jéssica voltou, glória a Deus. Vamos lá, então vou chamá-la porque nós não podemos perder muito tempo.
De novo, Jéssica. Agora faz. Muito bem. Aê! Glória a Deus! Oi, Jéssica! Muito prazer, minha querida. Rapaz! Que estar aqui com vocês. A internet caída na hora que o convite chegou, Mas amém. não para essa internet ficar estabilizada e não cair. Amém, amém, amém. Meninas, vocês estão ouvindo bem? Estão aí acompanhando bem? Nos deixa saber, tá bom? Jéssica, olha, muito obrigada por você dizer sim para o nosso grupo aqui. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho, por aquilo que Deus está fazendo, né? Porque foi uma repercussão tão especial. E eu tenho certeza que você em nenhum momento pensou que algo assim fosse acontecer, né? Foi só um videozinho ali naquele momento, Sim, né, para mesmo e alcançar as pessoas que me seguem, né? As é pessoas verdade. que eram, não chegavam nem a 3.000. Uau, Alguma... uau. E aí foi chegando gente e viralizando. A gente já está em quase 200.000 visualizações. Uau, uau, meu Deus do céu. E comentários, né? Muitos comentários. E eu tentava responder uma por uma, né? Porque eram comentários muito particulares, né, Melry? Muito pessoais. E mais na frente da live eu vou comentar um pouquinho sobre eles. E muitas estão aqui, que eu fiz um convite especial para elas estarem aqui. Porque como foram chegando mais de 1.000, né? Eu acredito que já está em mais de 1.500. Eu não olhei mais. Eu acredito que já está em mais de 1.500 novas seguidoras, então elas não me conhecem, sabe quem eu sou. E aí eu até disse para elas, eu vou gravar um vídeo depois, porque muitas vieram no meu direct, né? Perguntando quantos anos de espera, como foi a minha trajetória. Eu disse, eu vou gravar um vídeo e tal. Aí eu disse para elas hoje, olha, a oportunidade é hoje na live, né? A gente Isso vai conversar. aí. Então, quem puder, estejam lá para a gente conversar um pouquinho. Que Mas eu não legal. imagino que seria essa repercussão. Não Muito, imaginei mesmo. muito bem, Jéssica. Sabe, muitas meninas me mandaram o seu vídeo, né? Eu conheci o seu vídeo porque elas que me mandaram, né? Toda vez que elas veem vídeos de alguma coisa relacionada ao tema aqui do Mulheres de Valor, é, elas sempre compartilham comigo. E quando eu sinto no coração, eu convido aquela pessoa para então contar um pouco da experiência, de como que foi e tudo mais, né? Porque a gente cresce muito com testemunhos, né? A gente sai com o coraçãozinho quentinho quando a gente ouve testemunhos, sabe, do que Deus está fazendo na vida de outros também, né? Né? E a gente consegue se identificar e pensar, poxa, eu não estou sozinha nessa, olha, ela passou por isso, então existe chances para eu poder viver algo que eu tenho buscado em Deus também, né? Mas, antes de tudo, nós vamos orar aqui, nós vamos ter uma palavra de oração e eu venho depois com uma pergunta aqui para a gente continuar, então, tá bom? Senhor, louvamos o teu nome, nós te agradecemos de todo o coração, Pai, por essa história linda que o Senhor está escrevendo na vida da Jéssica. E o seu marido também. E é tão lindo ver, ó Pai, o testemunho do Senhor, é tão lindo ver o que o Senhor pode fazer e aonde o Senhor pode chegar. Nós estamos aqui, ela no Brasil, eu nos Estados Unidos, e de uma maneira linda o Senhor nos conectou. Muito obrigada, Deus. Eu peço que o Senhor prepare o coração de cada pessoa que for ouvir essa live, que o Senhor use a vida da Jéssica de uma maneira muito, mas muito particular e muito especial para cada coração que está aqui, Senhor. Que as vidas possam verdadeiramente, Senhor, sair dessa live hoje, Deus, tocadas pelo Teu Espírito, encorajadas pelo Teu Espírito, para entender o que é um casamento e que o Senhor tem o maior desejo de formar famílias, ó Pai. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Jéssica, você fez um vídeo minutos antes de entrar na igreja. Você estava linda, maravilhosa, de noiva. E esse vídeo, você abriu seu coração. Foi algo assim, sabe, que eu acredito que o Espírito Santo de Deus fez questão de proclamar essa mensagem, porque foi algo
como um testemunho a respeito do que Deus fez na sua vida. A grande pergunta é: quem é a Jéssica e o que que aconteceu na sua vida até chegar aquele momento de ter um coração grato diante do Senhor, de fazer um vídeo de gratidão, reconhecendo nele, somente nele, para que você pudesse viver aquele momento tão lindo e tão especial que você estava vivendo ali. Então, nos conta um pouquinho a sua jornada até o dia do seu casamento. Antes de começar, né, eu quero muito agradecer, Melry, por essa oportunidade. Amém. Conhecia, né, fiquei conhecendo depois do nosso contato e comecei a acompanhar seu Instagram e vi muitas lives, né, de Oh, grandes que legal. de Deus e eu fiquei até um pouco receosa. Eu até disse ao meu esposo, eu nem sei o que é que eu vou falar. E orando ao Senhor hoje durante o dia, na verdade desde ontem, né? O Espírito Santo foi me dando pontos e flashes e eu fui anotando algumas coisas aqui, porque e depois ele falou ao meu coração, né? Você vai falar exatamente o seu processo que você passou, então é a sua trajetória, é a sua vida. E eu quero agradecer, né, pela oportunidade que essa live alcance mais e mais pessoas, que seja um canal de bênçãos, assim como o vídeo foi, e ainda tem sido, porque todos os dias eu recebo comentários diários. Agradecer a todas que já estão aqui, ao meu marido, que está ali na cozinha, mas está acompanhando a live. É o meu maior incentivador, ele me incentiva muito, né, a fazer as coisas para o Senhor, em prol do reino. Amém. Aos meus pais que estão acompanhando e a todos que estão aqui. Não tem como eu ver quem está, mas eu sei que tem muitas amigas minhas que estão aqui. Enfim, a Jéssica. Só um segundinho, desculpa. Acho que eu vou desligar o meu microfone para você ficar bem à vontade, porque eu estou percebendo que se eu faço qualquer barulho, você fica, o seu áudio não tá muito bom, tá bom? Então eu vou desligar o microfone, na hora que eu sentir que eu preciso falar alguma coisa, eu volto com o microfone ligado, tá bom? E meninas, não esqueçam, já clica no coraçãozinho aí, coraçãozinho, compartilhar, manda para mais gente, comentem para que essa live possa subir e alcançar o coração de mais meninas, tá bom? Fique à vontade, Jéssica. Bom, a Jéssica é filha única de 3 irmãos, né? Eu sou a irmã mais nova de 3 irmãos. Então, eu fui criada em um lar de mulher apenas eu e minha mãe. Inclusive, meu irmão mais velho acabou de entrar. Mano, Deus te abençoe por estar aqui. Tenho 31 anos, né? Casei aos 31 anos e sou filha de pastor, né? Então, eu tenho uma trajetória aí também de muitas experiências, né? Por ser filha de pastor. Aprendi muito, né, na casa de Deus, com os meus pais. Tenho uma mãe que eu costumo dizer que ela é uma mulher que ela ensina muito sem precisar falar. Então, minha mãe é a minha maior incentivadora e ensinadora, né? Eu aprendo muito e eu sempre digo, se eu for 10% da mulher que ela é, eu creio que eu estarei no caminho certo. E meu marido também estará no lucro. Então, essa sou eu. Sempre fui uma jovem muito sonhadora. Costumo dizer também que sempre fui muito emocional. E por ter muito esse lado emocional, sofri algumas decepções na trajetória, né? Porque se deduz que eu, como eu casei aos 31 anos, eu tive algumas outras experiências, né? De antemão, não me arrependo de nenhuma delas, porque elas me fizeram uma mulher mais forte e uma mulher mais experiente, não é? Eu costumo dizer que as experiências, elas nos fortalecem se nós estivermos sempre pautadas na vontade de Deus. Não é pra gente sair tendo experiências adoidadas aí, fazendo tudo que der na telha e quebrando a cara, se decepcionando, não. Mas eu tive, mas sempre voltada a fazer a vontade de Deus. Porque eu lembro que quando eu tinha 12 anos, eu fiz uma oração ao Senhor e eu disse: Deus, eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida e não a minha vontade. E hoje eu entendo que isso foi um divisor de águas para o Senhor me forjar, né? Para ser quem eu sou hoje e para Ele me conduzir até aqui, né?
e me dar o presente que eu tanto almejei e sonhei, que foi o matrimônio. E no Senhor, né? Que é muito importante. Mas, ao longo dessa trajetória, eu tive sim, né, algumas experiências. Vou falar um pouquinho, né, da experiência mais recente e nós vamos conversando ao longo da live sobre outras experiências que eu tive, para alcançar também as meninas que talvez esteja passando pela mesma coisa, né? O meu, eu e meu esposo nos conhecemos na igreja, né? Sempre foi um lugar que eu acreditei muito que seria o lugar que eu conheceria o meu esposo, por sempre estar muito na igreja, né? Eu sempre fui uma jovem muito de igreja, então eu não tinha amizades fora da igreja. Mesmo na época da escola, na época da faculdade, eu tinha uns grupinhos que fazia ali parte do meu dia a dia, mas não eram amigos. Então eu não conhecia o mundo, eu não conhecia as coisas do mundo. Então eu conheci o meu esposo na igreja. Ele me viu cantando e no coração dele, Deus fez ele lembrar de uma promessa que tinha feito. E naquele dia, ele disse para Deus que me queria como esposa. E foi lutar por isso, né? Ele foi lutar com o Senhor. Ele foi buscar ao Senhor, ir orar para Deus lhe dar estratégias para me conquistar. E assim o Senhor o fez, né? Foi lhe dando estratégias, então ele entrou no grupo jovem não, ainda sou o vice-dirigente, né? E aí ele entrou no grupo e começou a fazer amizades e começou a convidar pessoas, né, para ir à casa dele e fazer sobremesas. Ele começou a me estudar, né, na verdade. Descobriu a sobremesa que eu mais gostava. Então, assim, ele fez a tarefa de casa, né? E aí, voltou? Voltamos. Então, ele fez a tarefa de casa e eu já vou abrir um parêntese aqui, né? Que eu até anotei para não esquecer, que o rapaz que tem que ir até você, não você que tem que ir até o rapaz, ele precisa lhe conquistar. Porque nós estamos vivendo numa geração muito imediatista, muito ansiosa, e que a gente vê muito as moças atropelando esse processo. Então a gente vê muitas moças mandando mensagem para os rapazes, e dando em cima, e chegando, e querendo fazer um papel que não cabe a nós fazer, não é? Nós somos joias preciosas que precisamos ser encontradas. Os rapazes precisam lutar por nós, porque nessa luta vai se criando uma conquista, né? Então ele tem esse processo da conquista e ele não vai perder isso, né? Então quando você se doa demais, então é aquele ditado, né? O que vem muito fácil vai muito fácil, rápido. Então eu já abro esse parênteses para dizer, né? Deixe que ele lhe conquiste. Mas eu também não estou dizendo que você tem que ficar de braços cruzados, de olhos fechados. Não, você também tem que observar, né? Tem que abrir os seus olhos. Se você vê que um rapaz está interessado, você também vai dando umas deixas, umas dicas, não é? Vai usando a linguagem corporal, também não se fecha totalmente, porque tem muitas moças que se fecham totalmente e já diz um não de imediato e acaba perdendo uma oportunidade, né? A princípio, eu não queria, né, essas investidas dele, mesmo que sutis. Por que eu não queria? Eu já vou entrar em uma das experiências minhas. Quando meu esposo chegou até mim, começou a querer me conquistar, eu estava dentro de um relacionamento, né, afetivo, mas que ainda não era um namoro. Mas os meus pais sabiam, tinham conhecimento, que eu tinha contado para os meus pais, que eu estava conhecendo um rapaz, e estávamos nos gostando, e todo aquele processo, certo? Sendo que, em resumo da história, o rapaz ele passou 1 ano e 6 meses só conversando e não firmou comigo nenhum compromisso. Ele não veio na casa dos meus pais. Então foi um processo de muita, em outras palavras, enganação, né?
Mesmo eu esperando no Senhor, mesmo eu voltada para fazer a vontade de Deus, nós não estamos isentas de correr esse risco, né? Porque, como eu disse no início, eu sempre fui muito emoção. Então, às vezes, a emoção toma conta e a gente vai. A gente também não tem culpa do que a gente. Eu disse ao meu esposo que eu respeito muito a minha história e respeito muito tudo que aconteceu comigo. E eu não me culpo por ter perdido 1 ano e 6 meses sendo enrolada, né, em outras palavras, porque isso também me amadureceu. E hoje eu sei que também foi o inimigo tentando me tirar do centro da vontade de Deus. Porque, meninas, quando a gente está muito próximo de receber uma bênção de Deus, vai acontecer muitas coisas. Vão acontecer investidas para você sair do centro da vontade de Deus e você perder. Né? Às vezes a gente escuta muitas histórias, né, de pessoas que eu estava quase conseguindo e infelizmente eu nadei e morri na praia. Então hoje eu sei que foi uma experiência porque o inimigo queria me tirar do centro da vontade de Deus mais uma vez, como ele tentou algumas vezes. Porque a gente, como cristão, tem várias áreas na nossa vida que a gente é tentada pelo inimigo. Algumas pessoas são por meio da fé, né? A fé sempre é abalada. Algumas pessoas são em relacionamentos, algumas pessoas são em vícios, algumas pessoas são em amizades. No meu caso, sempre foi no lado emocional, da questão do relacionamento. O inimigo sempre tentou minar a minha mente para me distrair ali do que Deus tinha para minha vida. Quando eu tinha 16 anos, Deus me fez uma promessa acerca de um rapaz que eu estava orando, e Deus disse para mim que era não, porque o que ele tinha preparado para mim era maior e melhor do que eu imaginava, e iria me entregar no tempo certo. Então foi o primeiro não que eu recebi de Deus. E aí eu abro novamente um parênteses. Quando você receber o não de Deus, obedeça à voz de Deus. Mesmo que isso traga para você tristeza, né? Não era algo que você estava esperando, mas obedeça. Porque eu sempre dizia a Deus, eu quero fazer a sua vontade. Então, quando ele me responde, ele está dizendo para mim que aquela não é a vontade dele. Então, eu preciso me posicionar e eu preciso obedecer. Porque quando eu estava orando, eu disse para Deus, mesmo se eu quiser muito, não me dê. Eu não quero a sua vontade permissiva, né? Porque nós precisamos lembrar que existem duas vontades, a permissiva e a soberana. É como vocês que são mães, às vezes os filhos pedem muito algo, você mesmo não querendo dar, mas você acaba cedendo pela insistência. Mas você sabe que aquilo ali não vai ser bom para ele, porque você é experiente. Então, com Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente pede tanto algo, insiste tanto, que ele permite para a gente aprender. Mas eu lembro que eu disse para Deus, mesmo se eu quiser muito, não me dê, se não for a sua vontade. E assim ele o fez. Né? Então ele me disse que não iria, que era não e que ele iria me dar no tempo certo. Depois de 1 ano, ele renova mais uma vez essa promessa. E aí eu seguro essa palavra. Depois que ele fez essa promessa, eu tive outro relacionamento, né? Namoro mesmo, eu namorei 2 vezes, certo? Sendo que eu conheci outros rapazes que não chegaram a ser namoro, porque Deus interviu ali e não chegou a se concretizar um namoro, mas de namoro realmente foram 2 vezes. E dessas 2 vezes, Deus sempre me fazia lembrar, o Espírito Santo sempre me fazia lembrar a promessa que Deus tinha feito. Por isso que foi tão importante, Deus sabendo como iria ser a minha trajetória, sabendo como iria ser lá na frente, ele sabia que ele precisava me deixar algo para eu me apegar àquilo. Então, veja, ele me fez essa promessa quando eu tinha 16 anos. E ao longo dos 16 anos, essa promessa ela foi sendo renovada no meu coração. Porque todas as vezes que eu conhecia um rapaz ou me relacionava, sempre vinha a pergunta: foi esse o melhor e maior que Deus me prometeu? Será que é isso? Então, sempre o Espírito Santo jogava essa dúvida no meu coração e eu não sentia paz.
não sentia paz. E um dos conselhos que eu também anotei aqui foi: meninas, vocês precisam sentir paz no relacionamento. Porque se você está se relacionando com alguém e você não tem paz, acabe. Porque se você não tem paz, não é algo que Deus quer para sua vida. Ah, Jéssica, mas ele é um homem de Deus, ele é um bom filho. Ah, mas eu amo. Ah, mas ele me ama. Mas tem alguma coisa ali no seu coração que você não tem paz. É Deus te dizendo que algo não está caminhando bem. Então, de todos os relacionamentos que eu tive, eu não tinha paz. E sempre vinha essa pergunta: será que é o melhor e maior de Deus? Mesmo eu tendo momentos bons, né? Mesmo eu tendo. Claro, dentro do relacionamento você tem momentos bons, não é? E eu lembro que uma das orações que eu fiz a Deus, num dos meus primeiros relacionamentos, meu primeiro namoro, que era o primeiro a paixão, o primeiro amor, né? A gente tá muito coraçõezinhos, né, Mary? A gente fica muito, né? E eu lembro que eu disse a Deus: Deus, tira esses olhos cor-de-rosa de mim. Eu lembro que eu fiz essa oração. Me faça enxergar o que eu não estou enxergando. E não durou uma semana. Deus foi me mostrando coisas que eu não estava vendo, né? E aí, depois de uns 2 meses, esse meu ex-namorado, ele parou de ir na minha casa. E depois eu descobri que ele já estava se afastando dos caminhos do Senhor, sendo que não teve coragem de me procurar. Acredito eu que por meu pai ser pastor, né? Os rapazes sempre têm algum receio, né, de chegar. Eu também tive essas fases aí com os rapazes, né? E aí depois eu percebi que ele já estava se afastando dos caminhos do Senhor, mas o Espírito Santo foi me mostrando aquilo que eu não estava enxergando. Por isso que é muito importante a gente pedir a orientação de Deus, né? Não se relacione sem pedir a orientação de Deus, né? Não deixe... Posso abrir um parentezinho aí, bem antes, que eu não quero perder esse raciocínio importante. Primeiro, meninas, eu sempre digo para elas: tragam papel e caneta, anotem tudo, porque são conselhos. Senão você vai esquecer. Então anotem, nós já aprendemos dois aqui nessa caminhada aí, né? O primeiro, que você falou sobre ser escolhida, e a segunda sobre ter paz, Isso. né? Mas eu quero dar uma ênfase no algo muito importante do que você está falando aí, que eu estou ouvindo de fora, e eu quero dizer para todas vocês o seguinte: que você precisa verdadeiramente estar aberta para colocar em prática a sua oração. Porque você disse: Senhor, não me deixa mesmo que eu queira. Sim. Uma coisa é você falar isso, outra coisa é você deixar o Senhor conduzir você dessa maneira, conforme você pediu na sua oração, e de fato obedecer ao Senhor. Porque o que eu vejo muitas vezes aqui é justamente isso. Na hora que aparece alguém, parece que a voz de Deus some. Ninguém escuta mais nada. Não lembra das promessas, não lembra dos princípios, não lembra de observar as red flags, né, os pontos negativos disso tudo. E aí só o amor é que está falando mais alto. Então nós temos que ter muito esse cuidado aqui, meninas, e observar esse exemplo lindo da Jéssica, de que ela pediu em oração e ela de fato colocou em prática aquilo que ela estava orando. Amém? É verdade, Melhor, é exatamente isso. Né? Por mais que você já esteja dentro do relacionamento, né? Possa ser que muitas aqui já estejam dentro do relacionamento e às vezes não tem forças para terminar. Né? Lembra que no começo que eu disse que eu era muito emocional, mas graças a Deus, ao mesmo tempo, Deus me dava uma racionalidade muito grande. Me entregava naquela relação até certo ponto. Mas quando eu ficava saturada e eu via que aquilo não era o que Deus queria para minha vida, eu colocava um ponto final. Tanto é que dos rapazes que eu me relacionei, todos eu terminei o relacionamento. Foi eu que tomei a iniciativa. Eu que tive esse posicionamento. Então, por mais que você já esteja na relação, mas não consegue se libertar, porque tem um sentimento, tem todo
envolvimento emocional. Do outro lado, tem muita chantagem emocional. Porque nesse último que eu falei pra você, Mary, que eu não cheguei a namorar, mas fiquei 1 ano e 6 meses ali, eu tentei algumas vezes me livrar e não consegui. Porque tinha essa chantagem emocional. Mas do outro lado, eu não sabia que o meu esposo, na época, estava em oração pela minha vida, né? E depois que nós casamos, ele me contou que ele se jogava no chão mesmo. Porque assim, quando nós nos conhecemos, e eu soube que ele estava interessado em mim, nós marcamos um encontro. Porque eu disse para ele, eu preciso ouvir o que você tem a dizer, e eu preciso, com muito respeito, te explicar o motivo de eu não querer, né? Eu não queria simplesmente chegar e dizer não. Porque às vezes as meninas ficam sabendo que os rapazes estão interessados e são rudes, brutas, né? E por isso que a gente está numa geração de rapazes que não tomam mais iniciativa, né? A gente precisa ser muito clara com isso. Não vamos ser hipócritas, meninas. Às vezes a gente né, tem atitudes muito rudes, os rapazes ficam com medo, né? E não querem mais ter essa conquista, né? Porque eles vão ficando realmente com medo, receosos de tomar a iniciativa. Então eu disse a ele, vamos nos encontrar, porque isso não é algo que a gente deve conversar pelo telefone, com muito respeito, né? Eu fui até ele, mas eu fui porque o meu coração já não estava mais em paz, né? Eu queria sair daquilo ali, mas eu não conseguia, porque do outro lado tinha alguém mexendo no meu emocional, né? Então, e também eu fui para dar uma chance para ouvi-lo, né? Eu lembro que até hoje ele lembra disso, que depois que a gente conversou e eu contei para ele depois que a gente começou a namorar, e eu falei, olha amor, eu achava que eu não ia conversar 5 minutos contigo, porque eu conheci ele ali da igreja, né? Em alguns momentos, então eu acho que eu não vou conversar 5 minutos com esse menino. E aí eu dou outro conselho para vocês, menina, dê uma chance, porque às vezes as meninas já falam não, ai, não fui com a cara, não gostei, não, dá uma chance. Se você não gostar da primeira conversa, tudo bem. Mas se permitam viver experiências e novas experiências. E aí eu vou abrir mais um parênteses, porque o Espírito Santo vai fazendo a gente lembrar das coisas e a gente precisa falar. O que é que eu tô falando aqui? Dar uma chance para conversar, conhecer. Não é dar chance para sair ficando aí com todo mundo, né? Nesse processo da minha espera de 16 anos, eu não fiquei com ninguém sem compromisso. Eu não fiquei pelas esquinas beijando alguém sem os meus pais saberem, sem ter um compromisso. Não, eu não fiz isso. Porque se você falar para mim que está esperando no Senhor, mas que você não consegue ficar solteira, que você tem que ficar, você não está esperando no Senhor. Desculpa te dizer. Você está esperando em qualquer outra pessoa, menos no Senhor. Então, quando eu falo aqui que você tem que dar uma chance, não é sair, em outras palavras, né? Pegando geral por aí e satisfazendo os teus desejos da carne. Porque eu até anotei um ponto aqui. Para você obter o melhor de Deus na sua vida, você precisa viver uma vida solteira em santidade. E enquanto você está nesse processo da espera, você faz o que o apóstolo Paulo disse lá na carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 32. Solteiros, cuidem das coisas do Senhor. E aí, logo abaixo, ele vai dizer, os casados, cuidem do seu marido, cuidem da sua esposa, em outras palavras. Então, por que os solteiros têm que cuidar das coisas do Senhor? Porque quando a gente casa, a nossa vida muda, né, Mary? A gente vai ter outras prioridades. E enquanto solteiro, quando a gente se ocupa com as coisas do Senhor, a gente não tem tempo para pensar na carne, porque o nosso espírito ele está sempre sendo alimentado. Então, no meu processo de espera, eu esperei no Senhor. Então, eu me dediquei na obra do Senhor. E como eu tenho um pai pastor, né? Eu me dediquei na obra do Senhor. Porque eu morei um tempo em Recife, depois eu me mudei para o interior. Já estou na segunda cidade do interior. Estou hoje em São José da Coroa Grande, no litoral de Pernambuco. Mas eu passei por algumas cidades, né? Fui amadurecendo, Deus foi me ensinando, conheci muitas pessoas. Então, em cada lugar que eu passei, eu deixei uma semente de contribuição para o trabalho do Senhor, enquanto uma jovem solteira. Então, você precisa se dedicar a isso, a cuidar das coisas do Senhor,
para que depois, quando você casar e não tiver tanto tempo hábil, você não venha se arrepender. Ah, eu deveria ter feito mais. Não que quando você casa você não possa fazer. Você pode, mas vai ser outra experiência, né? Então, eu lembrei disso e quis já trazer, né? E aí, voltando lá ao assunto, eu me encontrei com meu esposo e eu disse para ele com muito carinho que não queria, né? Me relacionar, porque eu já estava com meu coração ligado a outra pessoa. Mas ele não desistiu, porque ele disse a mim que naquele dia, né, ele entendeu que eu já não estava bem, né, porque ele ficou sem entender 1 ano e 6 meses, por que esse rapaz não veio ainda? Então ele queria entender mais, então ali ele se tornou meu amigo. Ele deixou um pouquinho o sentimento de lado e foi ser meu amigo, entende? Vou até usar a palavra lá do norte, hein? Mas esse cabra é esperto, hein, gente? Esse cabra é esperto. Gostei demais, viu? Tô gostando desse irmão aí. Glória a Deus. E aí, enquanto isso, né, como eu falei, ele estava guerreando com o Senhor. E ele disse para mim que dizia, né, Deus, por que ela não termina? Vai lá, Senhor, no coração dela, faz ela enxergar, né? Eu só quero casar se for com ela, eu quero ela para mim, tem que ser ela, não pode ser outra pessoa. E uma das provas que ele fez do Senhor foi que se fosse realmente da vontade de Deus para ele casar comigo, o meu pai não sairia da cidade enquanto a gente não casasse. Porque aqui na Assembleia de Deus de Pernambuco sempre há troca de pastores, né? Eu acredito, eu não sei como funciona nos Estados Unidos, mas aqui é assim. Às vezes a gente passa um longo período de tempo no lugar e é hora da gente desarmar a tenda e ir para outro lugar. E aí aquela troca, Sim, são né? itinerantes, né? São A uma missão mais itinerante, né? a última cidade que nós estivemos, nós passamos 3 anos. E aí viemos para cá e os meus pais já estão aqui há 6. Então, já quando eu conheci o meu esposo, eu já estava aqui há um pouco mais de 3 anos. E quando vai passando o tempo, já se ouve um burburinho que vai haver mudança, que vai haver algumas coisas. E aí meu esposo fez essa prova ao Senhor, né? Se fosse da vontade do Senhor, meu pai não iria sair daqui. Porque ele precisava de mim perto para ter toda esse trabalho da conquista, né? Então ele precisava que eu estivesse aqui. E assim o fez, né? Nós nos casamos e os meus pais ainda permanecem aqui. Mas foi essa trajetória, né? De conquista, de oração no Senhor. E desse lado, né? Eu sendo totalmente. Eu estava totalmente, Melry, fragilizada emocionalmente. Porque outra coisa muito importante, né, que você falou, que nós precisamos ter cuidado no que nós oramos e pedimos ao Senhor. O último relacionamento que eu tive, quando eu terminei o relacionamento, eu disse o seguinte ao Senhor. Eu disse, olha, Deus, o próximo namorado que o Senhor me der vai ser o meu esposo. Eu quero casar. Então, o próximo rapaz que o Senhor colocar na minha vida para eu namorar, para eu apresentar aos meus pais, tem que ser o meu marido. E olha, Deus pegou isso com muita vontade e passou 7 anos, foram 7 anos do meu último relacionamento para eu conhecer e namorar o meu esposo. Então, realmente é o que você falou, Mary, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede ao Senhor. Você sabe que eu também tenho o meu testemunho. Quem não conhece, acessa o link na bio, tem o meu testemunho lá, muito, muito especial também. E eu também, eu tinha muito essa coisa de falar com Deus aquilo que realmente eu gostaria, né? E uma das coisas o meu trato que eu fiz com o Senhor foi, Deus, eu não quero escolher. Não quero escolher. Eu quero que o Senhor escolha por mim. Porque se eu escolher, eu vou fazer errado. Então, a sua palavra, né, diz que nós podemos orar e pedir aquilo que nós gostaríamos. E eu gostaria de pedir ao Senhor que o Senhor escolha por mim, né? Então, isso. E aí que aconteceu? Eu tinha
um biotipo, eu tinha uma idealização de como que seria meu marido, né? Pensava, nossa, vai ser assim, assim, assado, tal, né? E aí, o que que o Senhor fez? O Senhor me fez ter um sonho com o meu marido. Uau. E quando eu sonhei com ele, ele não era nem de longe quem eu imaginei que fosse. Eu olhava assim para ele de cima e embaixo e falava, Deus, mas esse aqui? Como assim, Senhor, né? Então o Senhor ele precisou agir dessa maneira comigo para tirar todo estereotype, toda forma que eu imaginava que seria meu marido, para ele falar: você não falou que você queria o que eu quero, então eu preciso te mostrar, porque senão você nunca vai entender o que eu tenho. E ele me mostrou num sonho. 6 meses antes de eu conhecer meu marido, eu vi o William no meu sonho, com as qualidades físicas e com a personalidade dele também no sonho. Mesma personalidade que ele tem no sonho, ele é o que ele é hoje. Então, 6 meses antes de eu conhecer meu marido. Então, você falando dessa questão da oração, a oração, o Senhor tem prazer em ouvir a nossa voz. Ele tem prazer de ouvir o que está no nosso coração. Mas nós temos que estar abertas para que a vontade soberana dele seja feita. Tem pessoas aqui que está divorciada e que está pensando, eu vou casar de novo. Não, não é assim. Talvez você tenha que orar, estar aberta e perdoar o seu ex-marido. Sim, Talvez você vai ter que dizer, Senhor, ou seu ex-marido vai ter que se converter. Alguma coisa vai acontecer, mas você tem que estar aberta para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Mas ele me traiu. Mas isso e aquilo. Não, gente, é o que, que o Senhor está falando para você. Qual que é a voz de Deus para o seu coração? O que, que a palavra do Senhor diz claramente para o seu coração? E nós temos que estar abertas a viver o que o Senhor quer. Porque senão nós vamos ficar dando cabeçada, 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 né? Que às vezes eu percebo, sabe, Jéssica, que parece que casar de novo vai, tipo, vou começar do zero. Eu vou ter uma nova chance, as coisas vão acontecer de novo, mas, sabe, tipo assim, e aí você só vai cobrir um erro com outro erro. Não houve cura, não houve libertação, não houve perdão do outro, não houve isso, não houve aquilo, e aí você fala, não, ó, é mais fácil começar do zero. Não é. Eu te garanto que não é. É muito mais fácil você viver a transformação de Deus no seu casamento a ter que viver um segundo casamento, um terceiro casamento, né? Então, nós temos que estar preparadas e realmente com ouvidos atentos ao que o Senhor está falando claramente ao seu coração. E olha, a voz do Senhor é clara. A sim, voz do Senhor é audível. O Espírito Santo de Deus, ele não mente. O Espírito Santo de Deus, ele não se engana e ele conhece cada um de nós. Eu sempre digo que quando nós oramos, a gente pede uma coisa aqui e o Espírito Santo de Deus, ele está vendo você, ele está vendo uma montanha gigante que nós estamos vendo na nossa frente, mas ele já está vendo o que está atrás da montanha. Então, o Senhor, ele sabe exatamente o que você precisa para alcançar esse objetivo. Então, se rendam, meninas, em nome de Jesus, para a vontade soberana do Senhor para sua vida. é verdade. Eu até me emocionei porque a gente vai lembrando, né, de todos os processos. E você lembra que eu falei que não sentia paz. E isso já era uma resposta de Deus para mim. Porque às vezes as pessoas ficam esperando respostas muito estonteantes, Melry. Não, porque Deus tem que usar alguém, eu tenho que ver, Deus tem que me revelar. E às vezes Deus está te mostrando ali dentro daquela relação. Aquela pessoa está te mostrando quem ela é. É Deus falando com você. Mas o sentimento está tão embaraçoso ali no teu coração, na tua mente, que você vai sendo levada, você vai sendo realmente enganada. Isso que você falou é muito real. O Espírito Santo, ele fala muito com a gente. Uma vez eu estava no banheiro, escovando os dentes, e naquele momento o Espírito Santo falou algo ao meu coração sobre esse rapaz que estava nessa, 1 ano e 6 meses, e vinha, mas não vinha. E eu disse, eu acho que eu tô ficando louca. Eu até comentei com uma amiga minha, eu acho que Deus falou comigo. Tem alguma coisa acontecendo. E impressionante, Mary, 1 mês depois, aconteceu exatamente o que o Espírito Santo tinha dito ao meu coração. Então isso é muito real. Então a gente precisa, né? As meninas que estão aqui realmente entreguem o seu coração a Deus. Olha, Mary, eu recebi naquele vídeo tantos comentários de meninas
tão sem esperança, né? Ah, eu já estou esperando, eu acho que não é para mim, eu acho que Deus não me ouve. Por isso que eu fui fazendo questão de responder uma por uma. Ainda hoje eu respondo comentários. Uma por uma. Quando passa desapercebido, que eu não tenho tempo, eu volto lá e vou tentando responder. Porque realmente são pessoas que rasgam o coração ali, com falta de esperança, de fé. E eu vou comentando para elas: ah, eu tenho tantos anos e isso não é mais para mim. Olha, chega para todo mundo. Eu acredito que para você também chegou, Melry, para mim também chegou. Tem uma fase na nossa vida que a gente fica totalmente desnorteada e realmente bate um desespero. Mas a gente precisa ter muito cuidado para que isso não seja uma arma para o diabo usar contra nós. Porque às vezes o desespero faz a gente tomar decisões precipitadas. Quantas pessoas casaram porque queriam sair de um problema? Eu até anotei aqui. Casamento não é escape para você sair de um problema. Você tem um problema na casa dos seus pais, eu quero me livrar desse problema, eu quero me livrar de A, B, C, eu vou me casar. Não é. Casamento tem que ser no Senhor, em uma escolha feita no Senhor. Você não pode, né, entrar em um casamento para fugir de um problema, porque você vai criar outro problema, porque você não vai estar preparada, né? Outra coisa também, enquanto, né, a gente espera, a gente precisa se preparar. Porque às vezes eu vejo muito as meninas, ai, manda, Senhor, manda um casamento para mim, é o meu sonho, e manda a pessoa certa. Não existe pessoa certa. Existem pessoas erradas que se encontram com pessoas que têm o mesmo propósito e Deus vai abençoando aquilo ali. É? Então, enquanto isso, você precisa se preparar. Então, tem meninas que não se preparam para isso, não preparam exatamente o que você faz no seu ministério, Melry. Não preparam a mente, a alma e o corpo, É. né? E é impressionante porque eu sempre trago um exemplo em relação a isso, sabe, Jéssica, que se você se entra no mercado de trabalho, se você quer ser um advogado, se você quer ser uma médica, se você quer ser uma enfermeira, se você quer ser qualquer profissional, se você quer ser um missionário, se você quer ser um pastor, um cantor, tudo, qualquer uma dessas profissões, você precisa se preparar. Você tem que estudar, você tem que dar o seu melhor, porque senão outros vão pegar a oportunidade. Então, eu falo, as pessoas esquecem que o casamento é um ministério, é um ministério primordial, inclusive. Foi o primeiro mandamento que o Senhor falou: ó, case, tenham filhos e multipliquem-se. Então, nós temos que entender que o casamento é um ministério e ele tem que ser levado a sério como qualquer outra profissão ministerial, que uma pessoa se prepara para ser um pastor, para ser um missionário, para ser seja o que for. A pessoa se prepara, ela faz curso, ela estuda a palavra, ela faz isso, faz teologia, não sei o quê. E aí, para o casamento, não vou lá, vou ver se vai dar certo. Gente, casamento não é isso. Casamento é algo sagrado, é algo santificado pelo Senhor. Né? Então, nós temos que ter esse cuidado. E outra, é sim muito melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Essa frase do mundo aí encaixa para qualquer um. Isso é muito verdadeiro. Gente, ninguém, alguém falou alguma coisa assim para mim, não sei se foi em alguma live, falou: olha, não tem coisa que pague você deitar sua cabeça no travesseiro e estar em paz. Porque você deitar sua cabeça no travesseiro do lado de um inimigo, gente, deve ser a pior coisa que pode acontecer na vida. Você dormir com alguém que te faz mal. Então não vale a pena. Fique em paz, fica tranquila. Entende? Porque tem que entender que o casamento é uma instituição formada pelo Senhor, do qual ele quer santificar a sua vida e da sua família e quer usar você como instrumento para abençoar outras famílias na terra. Ele quer usar a sua família como exemplo para que outras pessoas olhem e falem: uau, uau, então isso que é um casamento? É isso, apesar da dificuldade, apesar dos problemas, apesar disso ou daquilo, eles estão ali, ó, buscando ao Senhor de todo o coração. Exatamente. E não deixando que eu até anotei aqui para não esquecer, as, as influências, né, as experiências ruins de outras pessoas comecem a minar a sua mente e faça você querer desistir. Porque, olha, a gente está no mundo, né, no século XXI, no mundo muito moderno, e a gente precisa falar algo aqui sobre o movimento feminista, né? Então, se você é cristã
e você pensa nessas ideologias, você precisa pedir para Deus sarar sua mente e o seu coração. Porque o feminismo não é algo do Senhor. Então, o feminismo tem acabado muito com muitos casamentos. E com muitas esperanças de meninas de quererem casar. E dizer que, eu não preciso de um casamento porque eu me basto sozinha, né? Eu não preciso de um homem porque eu me basto sozinha. E as meninas, a maioria, né, vão entrando aí nessa onda de feminismo e vão perdendo o melhor que Deus tem para elas, que é o casamento. Gente, um casamento quando é no Senhor. Olha, Mary, eu só tenho um mês de casada, né? Tem muitas outras pessoas aqui que tem. Minha mãe tem 43 anos de casada. Então, assim, ela tem muito mais propriedade para falar do que eu. Mas, assim, um casamento quando é no Senhor, é para você viver o melhor de Deus para você. Então, não permita, né, que essa onda de negatividade afete a sua vida. Chegou uma fase na minha vida que quis me afetar, né? Uhum. E, infelizmente, a gente está vendo muito isso dentro da igreja. Eu recebi uma pergunta aqui, eu tenho 31 anos. Qual é a sua idade? 31. Uhum. A gente vê muito isso dentro da igreja. E eu, como eu tenho um pai pastor, então, às vezes ele chega em casa dos aconselhamentos assim, arrasado, transtornado, porque são muitos divórcios, são tantos problemas. E aí eu preciso também, Mel, falar sobre algo muito importante. A gente tem um sonho de casar, né? Toda moça tem aquele sonho de casar e pede muito ao Senhor um casamento. Deus me dá um casamento, me dá um esposo abençoado, me dá um homem de Deus. E pede, Deus dá. Quando Deus dá, ela não cuida do que Deus deu. Uhum. Ela não cuida do maior ministério. Ela não cuida. Aí você pode dizer, mas o meu marido assim, assado. Independente, você tem que fazer a sua É, parte, né? isso Então aí. você Então você precisa cuidar. E outra coisa muito importante, não esquecer de continuar orando. Porque enquanto inteira, a gente ora muito, né? Senhor, eu orei 16 anos. 16 anos ali na porta, esperando para que esse dia chegasse. Então agora eu vou cruzar os meus braços? Não. Ah, Uhum. orar mais ainda. Porque o diabo quer destruir casamento. Jéssica, você está falando tudo aqui, está confirmando aqui o nosso ministério, né? Nós temos, inclusive, aqui, nós começamos hoje, são 31 dias de oração, eu estou até aqui com o e-book, né? Olha lá, 31 dias de oração pelo esposo ou futuro esposo. Então, quem é casado ora pelo esposo e quem é solteira esperando no Senhor ora pelo futuro esposo, né? E nós temos também esse ano um propósito de 10 chama 10/10, que são 10 coisas que você, como mulher solteira, tem que se preparar para viver o seu casamento, né? Então, nós temos lá uma lista de 10 coisas que ela vai fazer uma... Não, desculpa, 12. Uma coisa dentro dos 12 meses do ano, né? Todo E uma das coisas que a gente tem falado, o versículo básico para essas coisas, para que elas têm que fazer, é justamente que ser fiel no pouco, para que no muito eu te coloque. Então, que adianta estar lá orando, aí na hora, e sabe, e você não é fiel nas mínimas coisas que Deus está te pedindo, como preparar o seu corpo, preparar a sua mente, preparar o seu espírito para viver um casamento, fazer algumas atitudes, orar, buscar ao Senhor de todo o coração, servir a Deus, né? Porque esse é o mandamento do Senhor, a mulher solteira sirva ao Senhor. Então, assim, são 12 coisas lá que ela tem que fazer, porque são as mínimas coisas para que Deus possa colocar o grande na vida dela. Entende? Como que Deus vai dar algo tão grande, sendo que a gente não obedece nas pequenas coisas, no dia a dia, né? Então é muito importante isso. Então nós estamos orando. Tem aqui várias coisas onde, meninas, se vocês querem aprender a preparar corpo, mente e alma, a gente tem de tudo. A gente tem médicos, a gente tem psicólogos, terapeutas, tudo que você pode imaginar já passou por aqui para preparar você, o corpo, a mente e a alma, né? Então não tem desculpas. Não tem desculpas, né? Agora eu estou trabalhando também no e-book que tem esse de oração pelo esposo, mas esse agora, o que Deus colocou no meu coração é algo lindo. É um que você vai orar por você, mulher. Você preparar o seu corpo, a mente e a alma, né? Eu sempre falo que antes de viver um casamento, antes de pôr o vestido de noiva, você tem que pôr a vestimenta, a armadura de Deus.
né? Se revestir com a armadura de Deus, para que então, por quê? Porque na hora que você entra no casamento é guerra, gente. Casamento não é só love, love, não, gente. Casamento é guerra, porque o diabo vai, desde o primeiro momento, querer destruir tudo isso. Então, se você não está fortalecida, não está enraizada no Senhor, em oração, em jejum, em busca, gente, é por isso que o casamento o quê? Vai ser feito na areia e vai dissolver. Casamento tem que ser feito na rocha, Ninguém, que é Jesus. ninguém vai pra guerra despreparado, né? Oxe, eu falo isso A de guerra, várias vezes aqui. Eu falo isso, essa é a frase que eu uso aqui. o general, Nunca vi. os Você vai para a melhores. guerra de chinelo? Você vai para a guerra de bermuda? Não, né? Então você tem que estar revestida com a armadura do Senhor de Efésios 6, para que então você entenda que o Senhor está te chamando para uma guerra, uma batalha espiritual, que é o ministério do casamento. Verdade. E algo, Melry, que eu sempre digo, né? Às vezes eu conversando com meu esposo, eu até falo muito sobre isso. As pessoas brincam muito com o diabo. Ele não tá para brincadeira. Então, às vezes, a gente vê assim, olha à nossa volta, experiências de algumas pessoas, né, que são casadas, e a gente vê que aquilo ali é uma brecha para Satanás. Às vezes nem uma brecha, é uma porta inteira. Então, é isso, a gente precisa se preparar enquanto solteira, mas quando casar, essa preparação ela tem que ser triplicada. Porque o diabo ele não vai sossegar enquanto ele não querer minar o teu casamento, minar a tua mente, né? E ainda mais se for um casal, né, que tem um propósito, né, em Deus, que ele espelha muitas pessoas. Então, o diabo ele sempre quis muito ter por conta disso. Porque eu sempre fui muito espelho para muitas jovens, por ser filha de pastor. E aí eu já aproveito para responder uma pergunta que passou aqui, se eu sofri muita pressão para casar por ser filha de pastor, aquela expectativa para casar mais nova. Não, eu não senti essa pressão nem por parte dos meus pais. A pressão foi eu mesmo que coloquei em mim mesma, né? Quando a gente vai chegando numa fase, e eu coloquei tanta pressão em mim que o diabo eliminou a minha mente. Teve um certo, foi um pouco tempo depois de eu chegar aqui na cidade que eu estou hoje. Ele começou a plantar uma semente de medo na minha mente. E o medo era o seguinte, Melry. Se os meus pais morrerem, o que vai ser de mim? Porque eu abri mão de tudo para acompanhar os meus pais no ministério dos meus pais. Né? Então, larguei emprego, eu já tinha terminado a minha faculdade. Eu não mencionei no começo, mas eu sou formada em pedagogia. Então, a pedagogia, ela me trouxe grandes experiências e me forjou, porque eu era uma pessoa muito tímida e muito retraída. Mas a pedagogia, ela me desarnou. Uau. E hoje e foi um propósito de Deus para hoje eu conseguir ministrar na igreja, eu consegui estar aqui nessa live, porque eu fui forjada dentro desse curso. E eu atuei um pouco na minha área, mas depois eu abri mão para acompanhar os meus pais. Então eu não tinha emprego, eu não tinha mais uma carreira profissional, eu não tinha um namorado, eu não tinha pretensão de quando eu iria casar. E o diabo começou a colocar na minha mente que se os meus pais morressem, o que ia ser da minha vida? Então, nisso gerou em mim uma ansiedade muito grande. E logo depois veio a pandemia, minha mãe ficou internada. Então, quando minha mãe volta do hospital, que ela começa a melhorar, eu começo a entrar em um começo de depressão, né? Então, eu não saía do quarto, eu não queria comer. Então, tudo isso, o diabo começou a minar a minha mente. Eu coloquei essa pressão em mim, que se eu não casar, eu tô perdida, eu tô sozinha no mundo, né? Então, se você tá aqui nessa live e tá passando por isso, não perca a fé, não entre em desespero, não deixe que o diabo coloque na sua mente o sentimento de medo, porque o tempo de Deus é perfeito e a vontade dele sempre será a melhor e sempre será agradável. E o mais E os importante também, Jéssica, desculpa eu te cortar nisso, né? Mas o mais importante é a gente entender que a nossa esperança, a nossa, o nosso futuro, o nosso amanhã não está em ninguém que não seja Jesus. Verdade. Ele é o seu noivo. Ele é o seu primeiro noivo antes do seu marido. Se cada
de vocês que estão nos ouvindo aqui não entende isso, que Jesus é o seu noivo e que você não precisa de mais nada, porque se existe falta, alguma coisa está errada, porque o Senhor ele completa. Então nós temos que ter muito cuidado para não endeusar essa questão do casamento e achar que nós só vamos ser felizes e que nós só vamos ser cuidadas, isso que nós só vamos viver o sobrenatural se tiver casado, e não é verdade. Quando eu era solteira, eu vivi tanto cuidado de Deus, gente. Tanto cuidado do Senhor. Eu me formei em 2 universidades nos Estados Unidos que, se você me perguntar de onde que eu consegui, foi o Senhor. Não tem respostas para isso. O Senhor me trouxe para este lugar, ele me susteve, ele foi o meu guardador, ele foi o meu provedor, ele foi o meu pai, ele foi o meu marido, ele foi o meu noivo, ele foi tudo que você pode imaginar. E quando o William chegou, sabe o que aconteceu na minha vida? O Senhor Jesus simplesmente falou: eu vou simplesmente continuar te abençoando, só que agora através dele. Sim. Entende? Então não é o marido, não é a esposa. Se o seu coração não estiver pleno no Senhor, você não vai ser feliz num casamento. Escuta o que eu estou te falando, porque a sua perspectiva e as suas ansiedades e tudo mais estão erradas. Aí você vai casar e vai ver que não é nada disso que você esperava. Porque o casamento é um desafio, né? O primeiro mês de casamento é difícil. Primeiro mês, meu Deus do céu, você quer matar um ou outro. Eu e o William, a gente, você não tá me entendendo. Né? Porque imagina, você tá lá 31 anos vivendo sozinha. De repente, quantos anos tem seu marido? Não sei. Gente, 31. pois é. Aí vai lá 30 anos sozinho. Põe 2 pessoas que viveu a vida toda do jeito. E junta, gente, que vocês não estão entendendo, B.O., não. O boletim de Eu ocorrência. fazer algo assim extraordinário para dar certo. Só Deus mesmo. Só o Senhor para fazer algo tão extraordinário dar certo. Isso Mas é é desafiador. verdade. E para completar a minha história, talvez algumas estejam se perguntando como eu tive a certeza, né, de que tinha chegado, de que era aquele momento. Depois daquela conversa que a gente teve, graças a Deus eu consegui me libertar, né, daquela ilusão que eu estava vivendo e não queria me relacionar com ele, porque eu tinha acabado, meu coração estava em frangalhos. E eu lembro que eu dizia para ele: e se eu não gostar de vocês? E se um dia eu não te amar? E aí eu lembro que ele dizia para mim: a gente vai casar. E eu ria do outro lado, Melry, no telefone. Mas ele sempre soube, ele sempre teve essa certeza no Senhor. E eu ria dele, porque eu não acreditava nisso. Porque eu estava muito machucada, né? Muito. Mas eu precisei me curar no Senhor, né? Eu precisei ter aquele encontro com o Senhor e me reerguer e dizer: eu não vou perder a oportunidade de viver o melhor que Deus tem. Ainda com muito receio, depois de uma longa conversa que eu tive com ele, olhando para o mar, a gente estava seguindo, voltando. Quando eu olho para ele, quando eu fixo o olhar, o Espírito Santo fala ao meu coração: aí está o maior e melhor que eu te prometi. Naquele momento, Deus invadiu meu coração com uma paz que eu não consigo explicar para vocês, mas eu senti uma paz muito grande invadir o meu coração naquele momento. E o Senhor me respondeu. Eu não precisei de ninguém sendo usada por Deus. Eis que te digo, eu não precisei de nada disso. O Senhor, Ele me respondeu. E eu soube ali que o meu momento tinha chegado, que a minha hora tinha chegado. Mas mesmo assim, eu fiz uma prova do Senhor, que é importante se fazer isso. Mas você precisa ter cuidado com que é essa prova que você está fazendo ao Senhor. Não faça uma prova do Senhor e vá contando aos 4 ventos o que é. Você tem que fazer no seu secreto. É você e o Senhor no seu coração. O inimigo jamais ele pode ouvir o que você está pedindo prova ao Senhor. Ninguém pode ouvir. Então, no meu secreto, no meu quarto, eu disse ao Senhor: Deus, eu estou sentindo paz. Eu sinto que é isso que o Senhor quer para minha vida. Mas eu preciso de uma prova. E essa prova vai ser a aprovação do meu pai.
Era algo muito importante para mim, que eu ainda não tinha tido com nenhum rapaz que eu tinha apresentado a ele. Esses dois namoros que ele me permitiu namorar com esses dois rapazes, ele deixou, mas não era algo que ele via que era o que Deus queria para minha vida. Então, eu disse ao Senhor, eu preciso de uma aprovação do meu pai. E eu preciso sentir que o meu pai está ganhando um filho e que o meu futuro esposo está ganhando um pai. Eu tinha isso no meu coração. Eu preciso que o meu pai ganhe um filho. Eu quero visualizar isso. Que eu não visualizava em outros relacionamentos. E aí eu já abro um parêntese aqui para dizer para vocês, meninas, vocês precisam ter a aprovação dos seus pais. Ah, Jéssica, mas o meu pai não é crente, minha mãe não é crente. Olha, tem casos específicos e você precisa ter muita intimidade com o Senhor para saber discernimento, né, Mel? E a gente sabe que tem pais que não querem por questões particulares, né? Por uma questão financeira, por uma questão racial. Existe isso. Então vocês precisam discernir, meninas, o que é essa não aprovação dos pais. Então, orem ao Senhor. Se tem alguém aqui que não tem aprovação dos pais, mas a maioria, 90%, quando os pais não querem, é porque é algo que não está no coração de Deus. Então, eu fiz essa prova com a minha experiência, eu precisava ter essa aprovação. Então, quando ele veio aqui, né? Outra coisa, alguém perguntou aí quanto tempo de namoro, de relacionamento. Veja o que Deus fez na minha vida. Eu disse para você que eu passei 1 ano e 6 meses sendo enganada, né, enrolada ali. E do meu namoro para o meu casamento foi exatamente 1 ano e 6 meses. Deus, ele fez isso na minha vida. 1 ano e 6 meses. E eu lembro que quando a gente marcou a data do casamento, que eu estava conversando com meu esposo no telefone na época, meu namorado, que a gente contou, né, quanto tempo seria, eu comecei a chorar, né? Porque eu lembrei do que tinha acontecido. Então ele chegou em setembro, né, para falar com meu pai e disse ao meu pai, né, que o casamento era para logo. Então ele não veio me pedir namoro, ele veio pedir para casar comigo realmente. E aí cumpre exatamente a oração que eu fiz ao Senhor. Eu quero namorar com meu esposo. E Deus cumpriu isso na minha vida 7 anos depois. Então eu namorei com o meu esposo. E na verdade eu nem namorei, porque quando a gente começou a namorar em setembro, noivamos em dezembro. E já começamos a organizar o casamento. Então começamos a namorar em setembro, em novembro a gente já estava vendo contratos de casamento. Então assim, a gente não namorou, né? A gente realmente ali foi se conhecendo, né? E outro ponto muito importante que a gente precisa falar sobre isso, a santidade dentro do namoro, para você ter o melhor de Deus. Porque muita gente confunde, né? Ah, mas eu casei virgem, mas não casou virgem pura. Porque a mão já foi para todo lugar, já apalpou muita coisa. Então, o seu namoro, ele Fornicação, precisa né? Isso a Bíblia chama de fornicação, né? E ser. às vezes a pessoa pensa, ah, mas eu vou casar mesmo, tá tudo certo, a gente vai casar. Não, isso é brecha. Isso é brecha do inimigo. Isso causa uma abertura terrível no mundo espiritual para que aquilo que poderia ser bênção vire maldição na sua vida. Exatamente. Então, o seu namoro, ele precisa ser santo no Senhor, né? Eu não estou dizendo aqui que é para todo mundo, cada um faz o propósito que quiser fazer. Então, tem gente que faz um propósito de só beijar no altar, de só pegar a mão no altar. Tudo bem, cada um com o seu propósito. Eu estou contando a minha experiência, né? O meu namoro foi santo no Senhor. Amém, glória a Mas Deus. Amém. eu sabia que eu estava com um homem. Porque, Melry, nós estamos vivendo numa geração que a gente precisa ter muito cuidado, né? E a gente tá numa live aqui de mais de 100 pessoas, e tem muitas meninas aqui, né? Sedentas por aprender. Então, você precisa ter muito cuidado. Ao mesmo tempo que você tá conhecendo alguém, que você tá namorando, você precisa perguntar ao Senhor, né? Amém. Se aquela pessoa realmente é o que Deus quer pra sua vida. E não tenha medo Se
de ouvir o que o Senhor vai dizer. Não tenha medo, porque às vezes eu vou orar. Eu não vou nem orar, porque senão Deus vai falar que é não. Mas, gente, pelo amor de Deus. É, mas a gente tem isso, porque o sentimento ele faz a gente criar essas loucuras na nossa cabeça. Ah, eu amo tanto a pessoa que eu não quero nem ouvir o não de Deus. Mas é que você se engana. O não de Deus é o amor e o cuidado dele na sua vida. Então você precisa muito, né, ter um namoro santo no Senhor para você experimentar o melhor de Deus dentro do seu casamento. Amém. Porque não existe coisa melhor. Depois que eu casei, né, eu conversando com meu esposo, eu disse, meu Deus, não tem coisa melhor do que você descobrir o que Deus deu pra gente dentro do casamento. Por isso que é tão importante, às vezes, as pessoas dizem, ah, Deus é muito rígido, né? Porque a palavra dele diz, né, que você tem que se guardar. Mas por que você tem que se guardar? Porque Deus não quer que você tenha brechas para comparações. Isso. Você não pode viver tendo uma vida sexual ativa e casar para você não ter brecha para estar comparando, né, seu esposo com A e com B, com que você namorou, E se né? caso você teve um passado como esse, não estamos aqui te condenando. O que Exatamente. você tem que fazer agora? Pedir perdão ao Senhor, observar aonde você errou. A palavra do Senhor diz: veja onde você caiu, para não cair de novo. Então, você pode se santificar e purificar através do Espírito Santo de Deus, ele te purifica. O Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus te purifica de todo pecado. Mas é reconhecer o erro e não pecar de novo. Então agora é hora de se posicionar e falar: não, eu estou ouvindo uma live como essa, eu quero viver um sonho como esse, como a Jéssica viveu, como a Mary viveu. O que eu tenho que fazer? Aqui nós estamos dando uma aula, mais de uma hora, falando para vocês os princípios que nós aplicamos para viver um casamento abençoado e feliz. Se você aplicar isso, uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, nós precisamos realmente encerrar, porque já deu mais do que uma hora, né, a live, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu sempre falo isso, do fundo do meu coração. Se você busca o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, para viver um casamento de acordo com a vontade dele, que o glorifique. Se você se posiciona, se você se santifica, não tem como você não viver um casamento, porque Deus é fiel. Não é porque você está fazendo isso, mas é porque a palavra dele é fiel. E quando você se posiciona para obedecê-lo e aplicar a palavra dele de verdade na sua vida, não tem como ele não ser fiel na sua vida. Ele vai cumprir o que está o desejo do seu coração. Agora, ai, eu só reclama, aí não se posiciona. Aí, por exemplo, ó, eu fiz aqui, ó, vamos fazer 31 dias de oração. Às vezes eu faço aqui, gente, 21 dias de jejum. Já fizemos 40 dias de jejum juntas aqui. Quantas participam? Uns galinhos pingados. Aí eu falo, gente, vocês acham que eu consegui o meu casamento como? Como vocês acham? Foi muito joelho no chão, foi muita oração, foi muito choro, foi muita busca, foi muito quebrantamento, foi muita entrega, foi muito. Muita Aí você vigília. só. A gente só vê aquele resultado bonito, né? A Mary linda entrando de noiva, casando na praia, linda aqui na Flórida, né? Ai, que lindo, eu quero isso com a minha vida. Mas ninguém viu lá, O fia, próximo os perrengues processo. que nós passamos. Então, em nome de Jesus, vocês precisam se posicionar, dar passos de fé e caminhar em direção ao que o Senhor está colocando no seu coração. E se você se posicionar de verdade, se você pelo menos falar, eu vou cumprir os 12 propósitos que a Mary está colocando aqui, vamos ver o que vai dar. Deus honra. Simplesmente por quê? Porque ele é fiel na sua palavra. Amém, meninas? Vocês estão pegando o negócio aí, gente? Ó, a mensagem tá clara hoje aqui, hein? Deus está falando poderosamente no seu coração. Eu vou deixar essa live salva, compartilhem depois. Vou salvar lá no YouTube. Assim que terminar aqui, eu já vou baixar no YouTube, no canal do YouTube. E eu quero ouvir comentários de vocês. Gente, eu não ganho um centavo com o Instagram, com o YouTube, eu não ganho nada com isso. Quando eu falo para vocês comentarem, é porque eu realmente quero ouvir o seu coração. Eu leio todos os comentários, vocês sabem que eu respondo todo mundo. Por quê? Porque eu preciso entender o seu coração, entender o que Deus falou com você através de uma live dessa. Sabe? Isso fortalece também o meu ministério aqui para que eu possa ter fôlego e falar, ufa, tá valendo a pena. Entendeu? Eu tô dedicando 1h15 do meu dia aqui para ouvir para vocês e eu quero saber que isso tá valendo a pena. Eu quero ver vocês colocando em prática. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As
há sabedoria na multidão de conselhos. Agora a gente está tendo conselhos maravilhosos aqui. Essa série de conselhos, gente, tá assim, olha, eu tô maravilhada, eu fico sempre ansiosa para estar aqui com vocês. Entende? Mas, se não colocar em prática, é como palavras ao vento. Né, Jéssica? É como palavras ao vento. Então, venham participar com a gente, venham colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para que vocês façam, porque eu creio que é uma direção do Senhor. Eu oro muito. Tudo que eu faço aqui é debaixo de oração, debaixo de direção do Espírito Santo. E junto com a Márcia é minha parceira aqui de ministério. Então vocês ponham em prática em nome do Senhor Jesus, porque vocês vão vencer essa batalha em nome de Jesus. Deus é o maior interessado em formar famílias para a honra e glória do nome dele. Amém? Amém. Jéssica, muito obrigada. Eu quero, se você tiver mais alguma coisa para falar, tem alguns minutinhos para falar, mas eu quero de todo o meu coração te agradecer, pedir a bênção do Senhor sobre o seu casamento, que você seja mãe de filhos, que você prospere em tudo que você for fazer dentro do seu lar, que o seu lar seja abundante, principalmente a abundância da presença do Espírito Santo de Deus no seu lar, que você sinta e que cada pessoa que passar por dentro da sua casa fala: uau, esse lugar é um lugar de paz, esse lugar é um lugar de bênçãos. Pai, eu profetizo em nome de Jesus que a tua filha viverá o melhor dessa terra, a abundância do Senhor neste casamento. Porque a tua palavra diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Que ela viva a abundância do Senhor no casamento dela e que nada, absolutamente nada, venha faltar nesse lar para o resto da vida dela, até a vinda do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jéssica? Cada palavra. Muito obrigada, Melry, por esse momento. Muito obrigada a todas as meninas que estão aqui. E eu quero dizer para vocês que vocês não desistam. Amém. Quem está com o Senhor, continue firme. Amém. Não importa o tempo. A minha espera foi de 16 anos. Talvez a sua seja até mais que a minha. Mas não desista. Continue firme e continue com o propósito no Senhor. Não esqueça sempre de apresentando ao Senhor, né, os seus sonhos, porque Ele realiza, gente, nos mínimos detalhes. Né? Eu não tive tempo de falar sobre o casamento, mas o casamento em si, a festa, foi a realização de um sonho e Deus cuidou dos mínimos detalhes. Amém. Ser tudo que eu sonhava e não vai ser diferente na sua vida, né? Continue pedindo ao Senhor isso, né? E quando você receber, continue apresentando isso ao Senhor, né? Não se descuide, não permita que o diabo lance brechas e setas, né, sobre a sua vida. Não tenha esperança. Enquanto você está esperando, cuide das coisas do Senhor, né? E você que está aqui, infelizmente, aconteceu algo na sua vida, né, que você caiu, né, como a Melry falou, se erga, né? Deus, ele ama casamentos e não é porque você errou que você não tem esse direito. Você tem esse direito porque você é filha de Deus. Amém. E você precisa buscar esse direito no Senhor, que o casamento também é para você. Então, eu profetizo palavras de bênçãos para cada uma que está aqui. E que cada uma que está aqui vai realizar o seu sonho dentro da vontade de Deus. E um dia também vai estar testemunhando como nós estamos aqui. Basta você ficar firme e esperar no Senhor. Não saia do lugar para você não perder a bênção. Amém. Glória a Deus. Olha, que Deus te abençoe, minha querida, grandemente, viu? E vou deixar essa live salva aqui, vou compartilhar com você também. E, enfim, que esta mensagem ecoe a muitos corações no Brasil, nos Estados Unidos e ao redor do mundo, tá bom? Que Deus abençoe a todas. E meninas, sábado nós temos o nosso encontro pelo Zoom. Nós vamos orar para quem está participando do propósito dos 31 dias de oração. Sábado nós vamos ter um encontro no Zoom às 9h30 da noite. Eu vou mandar o link lá no WhatsApp para vocês, tá bom? Acessem aqui os links na bio, tem os testemunhos, tem muitos vídeos incríveis para vocês assistirem no YouTube. Aprendam bastante, porque tem muita coisa boa, tá bom? Preciso só também agradecer ao meu marido que está aqui desde o começo nessa live. Meu filho, você é uma bênção na minha vida. E eu sou grata a Deus por ter esperado no Senhor, por você ter buscado o meu coração no Senhor. Amém. A bênção da tua vida.
Amém? Amém. Deus te abençoe, varão. Glória a Deus. É isso aí. Ó o poder da oração, hein, meninas? Ó o poder da oração. Vamos orar para que o Senhor responda no tempo perfeito. Um grande beijo. Amo todas vocês. Tchau, gente. Fica com Deus.